A paz, Senhor, chegamos à hora da gente fazer a nossa meditação rapidinho e cantar o hino lá na igreja ontem. Inclusive eu fui até tocar, que faltou o tocador, ficou, a guitarra veio, mas o tocador não apareceu não. Eu fui ajudar os irmãos lá, né? O básico dos hinos da harpa, só tem um hino da harpa que eu me enrolo, é o 18. Eu não sei tocar aquele de jeito nenhum. Grata Nova. Então, meus irmãos, cantar o hino que não tem nada a ver com a palavra, com o ensinamento da Bíblia. O maior pintor do mundo. Até que ponto nós chegamos de fazer uma aberração e conjecturar Deus como o maior pintor do mundo, que está pintando a sua história, que é muita aberração, o negócio é vender, é fazer. Quem é que vai fazer um louvor que antigamente ninguém canta mais louvores antigos nas igrejas, mas os louvores de hoje é feito para igual algodão doce, para que as crianças se alegrar, né? O maior pintor do mundo está pintando a sua história. É uma mentira, porque primeiro, Deus não pintou o mundo, Ele criou o mundo. Segundo, Ele não pinta a história de ninguém. Cada um pinta a sua história. E cuidado como é que você está pintando a sua história. Cada um escreve a sua história. Deus não escreve história de ninguém. Nem muda. Ele nos dá a oportunidade de escrevermos uma nova história com Ele. Deus nos dá a oportunidade de colocar um ponto final numa história desgraçada que a gente tinha antes de conhecer a Deus. Mas hoje, conhecendo a Deus, irmãos, nós somos responsáveis pela nossa história. A Deus, quando criou Adão, deu a Adão o livre-arbítrio. E quando alguém disser assim, não, o homem só morre porque pecou, você diga para ele o seguinte, olha, o homem foi feito do pó. Então Deus não fez o homem imortal, ele não só morre porque ele peca, ele morre porque ele veio do pó. Antes dele pecar, ele tinha sido feito do pó, e ao pó ele ia tornar. Agora, o que não tornaria para o pó é o espírito. Assim que a pessoa tomba, morre, o espírito pega o beco. Já sai dele, fica só a carcaça. Então, irmão, a gente vê nossos pais aqui, mas no céu não vai ter papai nem mamãe. A gente não pode confundir as coisas. Pai e mãe foi uma coisa que Deus criou para a reprodução. Crescer e multiplicar. Então, somos macho e fêmea, Deus criou. Não tem dois machos, não gera um ser humano. Duas fêmeas também não. Então, tem que ter o macho e a fêmea. Deus é tremendo, ele sabendo que ia aparecer essas mugangas por aí, essas coisas perturbadas. Então, mas é cumprimento da palavra de Deus. E eu vi a irmã Gisele comentando ontem que, não vou conhecer não, irmão. A parábola de Lázaro é uma parábola. Embora alguns intelectuais digam que não é, porque Jesus deu nome a Lázaro e ao mendigo e ao rico, ali é uma parábola. Por que é uma parábola? Porque ninguém morre e já vai para o inferno. E quem está no inferno não fica vendo quem está no céu vê quem está no inferno, irmão. Ninguém morre e já vai para o inferno. Ele ressuscitará e será lançado. É o que está escrito na palavra de Deus. O crente morre e já vai para o céu. Não, irmão. Nós vamos ressuscitar. E estaremos para sempre. Se estaremos é porque não estamos. Então tem coisas que as pessoas criam uma fantasia e a sua história foi pintada com sangue e é tanta ilusão. E as pessoas gostam, se lambuzam com esse tipo de louvor que distorcem o que a Bíblia nos ensina. Deus jamais vai escrever a sua história. Deus jamais vai escrever a história de ninguém. Cada um escreve a sua história. Davi escreveu a dele. O começo foi bom, mas o final da história de Davi não foi legal não, viu? Se você prestar atenção. Deus não tem uma regra, irmão. Tem alguém que fica falando que... Como se Deus tivesse uma só regra de trabalhar com as pessoas. Às vezes Deus trabalha com um casal de uma forma, com outro de outra forma. Deus curou os cegos de forma diferente. Por que ele não repetiu? Porque tudo que é repetido é coisa do homem. Quantas vezes ele abriu o mar vermelho? Então, irmãos, não podemos tratar Deus como se fosse ser humano.
Porque Deus, a última palavra é de Deus, não a última palavra é do homem. Porque o homem é assim, não tem mais jeito não, aí só Deus. A última palavra é do homem, é ele que diz assim, olha, aqui só um milagre. O homem diz, a última palavra é do homem, ele diz assim, aqui é só um milagre. Aí Deus vem com milagre. Deus não tem a última palavra, Deus tem a palavra que o homem não tem. O milagre pertence a Deus. O homem é limitado. O homem só vai até ali. Dali para frente ele diz assim, aqui não é mais comigo, não, aqui é com Deus. Os médicos chegam aqui, olha a situação sua, de rapaz, aqui é só um milagre. E nosso Deus ainda continua fazendo milagre. Mas vamos para a palavra, Efésios capítulo 2. Olha, irmão, por causa de Adão, você já nasce morto. E nós não podemos entender a Bíblia literalmente, irmão. Porque a passagem bíblica diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. E você continua vivo. Mas aqui não está falando de morte física, não. Está falando de morte espiritual. Tá certo? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós andávamos mortos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então éramos mortos, e nos vivificou, irmão. Não é mérito seu, não é porque você merecia. Eu não mereço. Não, ninguém merece. Senhor, eu sei que eu não mereço. Irmão, quem é que merece? Ninguém. A bondade de Deus, ela é tamanha que Deus não leva em conta o desgraçado, miserável, pecador. Deus é bom para com todos. Mas vai chegar um dia que vai dizer, basta. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você já nasce morto. Aí um dia você tem que confessar a Cristo. Você tem que decidir. Adão tinha tudo, do bom e do melhor, no jardim do Éden. Mas ele foi enganado. O capeta, não foi só num dia, irmão, não foi só num dia que o capeta vivia, né, fustigando na mente de Eva, de Adão. Não foi de uma vez só. Ele vinha, né, porque ele vem mansinho e bota uma coisa e outra. E Eva ouvindo, dando ouvido. Então é bom, quando vem algumas mensagens, a gente corta logo. Não dá vazão a esses pensamentos que não agrada a Deus, porque você vai pecar. Nós somos fruto do pecado de Adão e Eva. Já nascemos mortos. Precisamos ressuscitar. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Em que, noutro tempo, andaste. Irmão, andava. Não pode andar novamente, não pode continuar andando. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, e aqui não tira ninguém. Não, mas eu já nasci num lar cristão, sim, mas você tem que confessar Jesus Cristo e andar na sua palavra. O rótulo de filho de pastor não dá direito a ir para o céu. O rótulo de filho de crente não dá direito a ir para o céu. Você tem que se tornar um cristão autêntico, crer na palavra e andar na palavra.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ah, eu sou crente, estou livre da carne. Tá não, irmão? Não está livre da carne não, porque a toda hora ela tem desejos que não convêm a nós cristãos. E o que eu devo fazer? Domínio próprio é o segredo. Se você sabe que aquele desejo não vai lhe fazer bem, não vai agradar a Deus, diga não ao desejo. Adão tinha a oportunidade de dizer não para o capeta. Ele não era obrigado a obedecer a mulher dele, não. Mas ele foi na onda porque também tinha o mesmo desejo. Certo? Então, nos quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Quando a carne deseja, irmão, aí se o espírito não estiver forte, não tem espírito que aguente, cai mesmo. Então nós somos frutos dos nossos desejos. Se eu desejo a palavra, se eu desejo viver em santidade, então o meu desejo vai ser viver da fonte que eu beber. É da fonte que eu beber, da fonte da santidade. Eu tenho que Cristo nos deu uma fonte. Ele tem uma fonte de salvação, de santidade. Então eu tenho que beber da fonte de Cristo, não da fonte do mundo, porque no mundo há muitas fontes de gozo, de alegria, de prazeres efêmeros, passageiros, mas na fonte de Cristo nós encontramos alívio para a nossa alma. Ele nos faz caminhar em vez de espaço, guia-nos mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a nossa alma por amor do seu nome. E esta palavra refrigera a alma angustiada. Você está cambaleando, mas ouve a palavra e renova suas forças. Renovarão suas forças como águia, assim diz Isaías. É na palavra, irmão. É na palavra genuína que você renova as forças. É andando na palavra. Então, nos desejos da carne, somos frutos das nossas escolhas. Eu escolho Deus, o hino para esse nome. Eu escolho Deus. Thales Roberto, meu Deus. Escolher Deus não é falar, é viver, é andar na sua presença toda hora. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Não faça mais. Você tem a liberdade e o poder, a autoridade de dizer não à carne. E toda vez que você diz não à carne, você está sendo vitorioso. Quando nós deixamos nos levar pela carne, somos humilhados, somos derrotados. E o Espírito Santo se entristece, irmão. Mas quando somos guiados pelo Espírito, a nossa alma flutua. A nossa alma glorifica a Deus. Porque andando no Espírito, não fareis a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o que é que você está pensando? Buscai as coisas que são de cima e não as terrenas. Pecado é bom, é gostoso, irmão, mas a alma chora. O cristão verdadeiro, quando peca, a sua alma se entristece. Quando o cristão peca e a sua alma não sente mais nada, ele já está morto. O morto não sente mais nada. Cauterizou a sua mente, a mente não acusa mais. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Muito amor. Olha, isto aqui é amor. Amar quem te ama é fácil. Mas ele nos amou sem a gente prestar. Miseráveis. Pecadores. Este é o verdadeiro amor. Nos amou pela sua riquíssima misericórdia. Que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmão, o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu tenho convicção. Ele não, o irmão se desviou, aí ele apaga. O irmão se reconciliou, ele escreve de novo. Não, o irmão se desviou, ele apaga. Não, ele não apaga, não. Ele sabe aqueles que vão permanecer firmes. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, aceita Ele como seu Salvador,
Ele sabe que você vai permanecer. Pode até cair, mas a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes. Não está mandando você cair, não. Cairá o justo 7 vezes. Mas o Senhor o levantará. Mas, irmão, o bom é nunca cair. Porque toda queda deixa cicatrizes. Pela graça sois salvos. Não é por obras, não é por merecimento, não é porque você é um doutor, bacharelado, né, teólogo. Irmão, a Bíblia nos ensina que nós só podemos ir até onde Deus permite. E tem gente querendo ir além. Meu conceito: quem é o homem para dar um nome a Deus? Os teólogos criaram o nome de Deus, Jeová. Mas Deus não tem nome. Deus não tem nome. Deus é Deus. Todo Deus que tem nome foi criado pelo homem. É invenção do homem. Porque não existe outro Deus além de mim, disse ele. Não há outro Deus além de mim. Não há. Porque ele não disse nunca o nome dele. Nem o filho dele disse: o nome do meu pai é Jeová. O nome do meu pai, não, irmão. Deus é Deus, o resto é Baal. E nos ressuscitou juntamente com ele. Nós éramos mortos, estávamos mortos, mas fomos ressuscitados pelo poder da palavra. Da palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que salva, que ressuscita mortos. Não é a fé que cura, não, irmão. Tem outro tipo de fé. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Não é por mérito, não é porque a minha religião é a certa. Não tem religião certa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é, sempre foi e será a única verdade absoluta. Porque os homens têm as suas verdades. É tanto que eles dizem: não existe verdade absoluta. Existe Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Que Deus nos abençoe, amém?